Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo o vídeo, ele vai estar disponibilizado sempre nos horários de aula, né, no nosso canal aqui do YouTube. Eu, primeiramente, queria agradecer a todos por compreender, né, essa situação que a gente está vivendo. Não é fácil uma aula como a nossa de hoje, por exemplo, de cálculo, eu tentar explicar para vocês via videoaula. Mas eu passei aquele exemplo no quadro. E a explicação, de como é feito, foi feito em aula, e hoje eu estou trazendo a resolução do exercício que eu propus para vocês na quarta passada. Então a gente vai por passo, né, tentar exemplificar como fazer, é muito importante o fechamento de formulações, primeiramente, tanto nós como técnicos, consultores, até a área comercial ou mesmo um administrador na hora de aquisição do adubo. Por quê? Eu preciso conhecer aquilo que está preenchendo o meu adubo. Eu sei que eu vou comprar muitas vezes por tonelada e essa tonelada ela vai estar especificada nessas quantidades, então eu preciso inicialmente conhecer. A partir daí, saber a necessidade da minha cultura. Então, se eu estou trabalhando com a soja, se eu estou trabalhando com milho, se eu estou trabalhando com outra cultura, o feijão, o arroz, o trigo, até mesmo culturas perenes, a gente precisa conhecer o que está dentro do nosso adubo. Lembrando que hoje o fertilizante, dentro de um custo de produção administrativo, ele gira em torno aí de 30 a 35%. Quer dizer o quê? Que eu preciso tomar muito cuidado na hora de fazer uma recomendação ou na hora de fazer a aquisição, porque isso pode ou não onerar cada vez mais no meu custo de produção, consequentemente, eu não ter preço para fazer um preço de equilíbrio. Quer dizer o quê? Eu ter a minha produtividade, né, em sacas, eu tenho que produzir um mínimo para cobrir meus custos. Se eu conseguir fazer um fechamento correto da necessidade de acordo com a análise de solo, a recomendação correta, eu consigo assim ganhar em preço, né? Então, o preço eu vou conseguir vender e assim eu terei mais lucro e menos gastos com esse tipo de custo variável. Então, vamos aí dar sequência, né? O exercício que foi proposto é em relação a um produtor que vai desejar aplicar na semeadura do milho 30 quilos de N, ou seja, ele vai, de acordo com a análise de solo, o boletim 100, né, vamos pensar que ele está aqui em São Paulo, ele pôde observar que na cultura dele ele vai precisar de 30 quilos de N, não de ureia ou de sulfato de amônio, ele precisa de N, do elemento, certo? Então ele vai precisar de 30 quilos de N, 120 quilos de P2O5, que seria o nosso fósforo, e 60 quilos de K2O, que seria o nosso potássio. Então esses são os elementos básicos que ele vai precisar. 30 quilos de N, 120 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O. E aí, qual é a questão? Encontrar a formulação comercial, em que a somatória de NPK fique entre 21 e 60, ou seja, se eu pegar um formulado, vamos dar o um exemplo, um 4, 14, 8, 8, 28, 16, a somatória entre esse 4 mais 14 mais 8, ele teria que ficar entre 21 e 60. Isso é uma recomendação aí no caso do exercício e que a gente está adotando para vocês fazerem os cálculos. E a dose recomendada em quilos por hectare. Então a gente começa como? Vamos recapitular. Como que nós fizemos no quadro aquele dia que eu expliquei ao vivo? Primeiro, a gente vai pegar todos os três elementos, certo? Ele quer aplicar aí os 30 de N, 120 de P2O5, 60 de K2O. Nós vamos dividir sempre pelo menor. Então, a gente vai fazer a divisão. O primeiro passo vai ser dividir todos por 30. Então, eu vou estar dividindo aí o 30 por 30, 120 por 30 e o 60 por 30. Maravilha. A relação ficou 1 para 4 para 2. Essa relação ficou do quê? De proporção. Então, o NPK, o N é 1, o P é 4 e o K é 2. Daí eu peguei, eu poderia fazer de qualquer forma, né? Lembrando que as formulações comerciais são diversas, mas vamos colocar aí que dentre as minhas necessidades de 21 e 60 a 60, eu multiplique por 8.
Vou dar um exemplo aí, né, da multiplicação por 8. Maravilha, então por 8 a gente vai ter uma formulação de 8, 32, 16. Ora, 8, 32, 16, mas primeiro eu preciso conferir se ele está entre esse 21 e esse 60. Vamos lá, então. 8 mais 32, 40, mais 16, 56. Está dentro do padrão, do que nós queremos. Ah, professora, mas por que a senhora multiplicou por 8? Porque nós adotamos essa questão, visto que era uma formulação que eu encontrei, de repente, na cooperativa, na revenda da minha região, certo? Porque o que importa é a relação dos meus nutrientes, dentro o quê? Dentro da análise de solo, dentro da recomendação do boletim 100. Ótimo. Então, agora, a gente vai ver o quê? A dose recomendada em quilos por hectare. Então, beleza. A dose recomendada, de acordo com aquela fórmula que eu passei na aula passada, é o quê? Esse símbolo, pessoal, é somatório, tá? Então, é o somatório do NPK requerido. Então, o que significa o NPK requerido? Significa o número do elemento. Então, é 30, 120 e 60, lembram? Ó, 30, 120 e 60. E dividido pelo somatório do fertilizante. Aí vai ser aquela fórmula que nós encontramos. O 8, 32, 16. Tudo isso, um dividido pelo outro, multiplicado por 100. É uma fórmula que eu passei na aula passada. Então, ó, o requerido vai ser 30 mais 120 mais 60, que vai dar 150 mais 60, 210. E o somatório do fertilizante, o 8, 32, 16, como a gente havia visto, 56. Então, é o requerido sobre o fertilizante multiplicado por 100. Isso tudo vai dar uma quantidade de 375 quilos por hectare do formulado. Então, isso vai ser o que vai ser recomendado, né, dessa fórmula nossa comercial de NPK encontrada de acordo com as recomendações. Essa é a primeira parte do exercício, né? Então, ele deseja primeiramente encontrar uma formulação e depois a dose recomendada, beleza? Lembrando que nesse horário, vocês podem tirar dúvida comigo via WhatsApp, eu estarei disponível das 19 às 22 horas, querendo alguma explicação a mais ou alguma dúvida em relação ao que eu falei, né? Lembrando que aqui vocês vão ter essa aula disponível para muito tempo, vocês podem estudar, rever. Às vezes eu posso falar um pouco rápido, então dá para voltar e anotar os conceitos. Peço a todos que anotem tudo que for falado, que tem muita coisa, assim como em aula, que eu acabo falando assim durante o ao vivo, né, ou as palavras, e elas não estão descritas. Mas também aceito sugestões, vocês poderão estar interagindo comigo e sugerindo, professora, fala um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, né? E eu estarei acatando aí tudo. A cada semana a gente, de acordo com essa nossa questão aí do EAD, a gente vai estar tentando trabalhar da melhor forma possível, tá joia? Bom, vamos passar para a segunda questão. A segunda questão, ele está pedindo para fazer um cálculo do fechamento da formulação que você recomendou. O que significa isso? Significa quais as matérias-primas eu vou utilizar e dentre aquela recomendação, né, aquela quantidade do formulado, o que eu vou usar delas. Então, vai variar do quê? Vamos lá, vamos fazer um resumo aqui. É um resuminho que foi passado, até está no exercício de vocês. Vamos pensar que a matéria-prima é a ureia. Hoje a ureia é muito usada em cobertura também, por exemplo, certo? A ureia. Então, a ureia ela possui 45% de N. Ou seja, 100 kg de ureia eu tenho 45 kg de N. Vamos no nitrato de amônio. Ó, nitrato de amônio ele tem 32% de N. Sulfato de amônio, 21%. O MAP, né, que é o monofosfato amônico, ele vai ter quanto? Ele vai ter 10% do N e 52% de P2O5. Opa, esse tem dois elementos. O super simples, ele não tem o nitrogênio, ele tem apenas o P2O5, ele tem 18%. O super triplo, ele tem 45% de P2O5. Cloreto de potássio, 60% do K2O. E o calcário granulado, lembram na formulação que eu passei para vocês anteriormente, lá no quadro? O calcário, ele é usado para dar enchimento.
Então, o que faltar do fechamento em uma tonelada, utiliza-se calcário só para dar o enchimento de uma tonelada, tá bom? Essa observação debaixo do quadro significa o quê? Lembre-se da incompatibilidade da ureia e o nitrato de amônio, e ureia e superfosfato simples ou supertriplo. Então, se nós utilizarmos a ureia, a gente não vai poder usar como fonte de fósforo nem o super simples, nem o super triplo, tá bom? Isso daí também está disponibilizado no material que eu passei no WhatsApp a semana passada. Novamente repito, eu vou sempre disponibilizar as aulas via YouTube, acho mais fácil. Posso gravar, posso ter mais tempo para preparar o material. Mesmo aquelas aulas, as que forem ao vivo, eu vou disponibilizar no YouTube, tá bom? Bom, então em 1.000 quilos ou 1 tonelada do meu formulado, eu vou ter o quê? Vamos lembrar, gente, uma coisa. Em porcentagem, tá? Porcentagem de nutriente aqui. Eu vou ter 80 quilos de N, 320 quilos de fósforo, de P2O5, e 160 quilos de K2O. Então, em 1.000 toneladas, eu vou ter isso em nutriente, certo? Nutriente. Por quê? Porque se a ureia tem 45% de N, eu tenho que fazer uma conversão para saber o quanto eu vou precisar de ureia. Se o MAP tem 10% de N e 52% de P2O5, para saber o quanto ele vai precisar de 320 quilos, eu vou precisar fazer uma conversão. Então, isso a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos começar pelo N, pelo fosfato, pelo P2O5, desculpe. Vamos lá. Eu tenho o quê? A cada 100 quilos do MAP, eu tenho 52 quilos de P2O5, lembrem? 52% de P2O5 no MAP. A 320 quilos de P2O5 que eu preciso para o meu formulado, eu preciso de quantos quilos de MAP? Aí já está resolvido aqui para vocês, né? Eu vou precisar de 615 quilos de MAP em P2O5, por causa dos 52%. Beleza? Só que o MAP, ele além dos 52% que ele vai ter do P2O5, olha lá na tabela. Vamos voltar na tabela. Além disso, ele tem 10% de nitrogênio. Então, eu tenho que entrar na minha fórmula, senão eu vou acabar colocando ureia a mais desnecessário. Vamos lá, então. Se eu tenho que em 615 quilos, 10% é de nitrogênio, eu tenho 61 quilos de nitrogênio em 615 de P2O5 do MAP. 615 quilos de MAP. Então, beleza. Se eu vou preencher agora com a ureia no meu formulado de 1 tonelada, eu preciso descontar esses 61,5 quilos de N do meu necessário, que é 80 quilos. Né? Vamos lembrar lá, é 80, 320, 160, certo? 1 para 8 para 4. Então, se eu tenho... Desculpem, é 1 para 4 para 2. Ah, vamos voltar lá. Agora eu me perdi. Vamos lá, vamos voltar no exercício. É 1 para 4 para 2, isso mesmo, ó. Esse é 1 para 4 para 2, nós vamos multiplicar por 8, vai dar 8, 32, 16. Para 1 tonelada, então, 80, 320, 160. Então, a gente vai ter aqui, ó, 80 quilos de N que eu vou precisar. Então, eu já tenho 61 quilos, porque eu vou colocar 615 quilos de MAP. Então, já vai disponibilizar 61,5 quilos de N. Eu vou descontar dos meus 80 necessários. Vai sobrar, então, uma quantidade a ser reposta via ureia de 18,5. Então, se em 100 quilos de ureia eu tenho 45 quilos de N, para 18,5 quilos de N, eu vou ter 41 quilos de ureia. Então, vai ser 41 quilos de ureia. 615 quilos de MAP, 41 quilos de ureia, e agora o KCl. Bom, o KCl eu preciso de 160 quilos. 100 quilos eu tenho de KCl, eu tenho 60 quilos de K2O. Em 160 quilos de
K2O, eu vou precisar de 260 quilos de KCl, certo? E aí, a minha fórmula vai ficar 615 mais 41 mais 266 menos 1.000. Por quê? Porque aí é a quantidade de calcário que eu vou preencher para dar os 1.000 quilos, certo? Então, finalizando, de matéria-prima que eu escolhi, vocês poderiam escolher qualquer um daqueles, desde que a ureia não for misturada com o nitrato de amônio, nem com o quê? Com o super simples e o super triplo, que ele tem incompatibilidade. Mas o fechamento da minha fórmula vai ser 615 quilos de MAP, 41 quilos de ureia, 266 quilos de KCl e 78 quilos de calcário granulado, que seria para inteirar 1.000 quilos, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, lembrando, o MAP ele tem 10% de nitrogênio, então os 41 quilos de ureia que a gente vai usar já está descontado os 61,5 quilos de nitrogênio que vai vir via MAP, tá joia? Então, esse foi o nosso exercício de hoje, a resolução, né? Uma aula pesada, muita conta. Lembrando da importância de um bom cálculo de adubação, uma boa recomendação, ele é a chave aí da nossa parte de custos. E com isso, a gente vai dar andamento na próxima semana com a questão de alguns tipos de adubações, né? Fosfatada, nitrogenada, o cálcio magnésio via calcário, para conseguirmos dar andamento na parte de nutrição mineral de plantas, tá bom? Então eu agradeço, eu abro para perguntas e tirar dúvida de vocês. E como eu havia dito, essa aula é para vocês fixarem bem esse exercício. Agora, o que eu vou sugerir? Que vocês façam um fechamento da mesma fórmula com outras matérias-primas. E como vocês vão fazer isso? Vocês podem usar, por exemplo, o sulfato de amônio, o KCl e um super triplo ou um super simples. Então, eu quero que vocês resolvam o exercício agora, a segunda parte, escolhendo o quê? Outras matérias-primas. E eu gostaria que depois, na próxima aula, vocês trouxessem esse exercício resolvido. Podem fazer em duplas, em grupos, na verdade, e enviem para mim e eu também vou trazer a discussão desse exercício com vocês, tá joia? Obrigada, boa noite a todos, bons estudos e espero que estejam conseguindo pegar essa parte nossa teórica, mas tentando transformar em algo mais prático, tá bom? Obrigada.